Mensagens que edificam, ministradas pelo pastor Sidney Ferreira. Bem, amados, os convido a abrir a Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 5. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 5. Essa pregação ao ar livre, que sensação tão maravilhosa, pregar assim ao ar livre, para toda essa multidão abençoada, desse lugar muito amado. Os irmãos encontraram 2 Timóteo capítulo 4, versículo 5? Todos encontraram? Posso ouvir um amém mais forte? Glória a Deus! Muito bem. Assim está escrito: tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Novamente, tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um bom evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Em outra versão vai dizer: faze a obra de um evangelista. E é sobre isso que nós estaremos ministrando nessa noite. A obra de um evangelista. Amém? Pai querido, rogamos a Tua graça, a direção do Teu Santo Espírito sobre as nossas vidas, para que o Senhor ministre poderosamente aos nossos corações, pois essa é a nossa oração, esse é o nosso desejo, essa é a nossa vontade, e é justamente o propósito pelo qual nós estamos aqui, reunidos diante da Tua Palavra e diante do Teu povo, para receber mais e mais e mais de Ti, em nome de Jesus. Amém. A obra de um evangelista. Primeiro, para entendermos o que é evangelista, temos que entender o que é evangelho. O sentido da palavra evangelho é justamente as boas novas da salvação. E o evangelista é o mensageiro das boas novas de salvação. O mensageiro do bem. Seria esse o sentido prático, objetivo desse cargo, dessa missão que Deus confia. A missão do evangelista. E para entendermos melhor a obra do evangelista, devemos reconhecer o que está escrito em Efésios capítulo 4, versículo 11, que diz: e Ele mesmo deu. O evangelista é um dom da parte de Deus. É Deus quem dá. Ele não surge do acaso. Ele não aparece do nada. É Deus quem dá. Deus dá como um dom do evangelista. E hoje é um dia muito especial porque é a consagração do evangelista e nós temos muito a aprender mediante a palavra do Senhor. E o texto nos diz: e Ele mesmo, ou seja, não houve interferência, não houve auxílio humano nem angelical. Ele mesmo expressa a soberania divina nessa decisão. Ele mesmo deu. Ele mesmo deu. E o interessante, meus amados, faz assim com a mão para que você possa entender o que foi que Ele deu para a igreja. E aí começa a explicação dos dons ministeriais. E o interessante é que estão todos numa ordem. Você pega o dedo polegar, aquele que você está legal, bacana, joia, tudo bom, né? E aqui é o primeiro dedo, que é chamado de apóstolo. Ele mesmo deu apóstolos. E esse dedo é interessante, o apóstolo, porque o apóstolo hoje seria um missionário. O apóstolo é aquele que consegue tocar na ponta de todos os outros dedos. Esse é o apóstolo. Depois do apóstolo, o texto de Efésios 4:11 vai dizer: e ele deu apóstolo e deu profeta. É o dedo indicador. Levanta o dedo indicador. Ok? Isso aí. Tem cada dedão aí, gente. Meu Pai eterno. Olha o dedo indicador aí. Esse é o dedo que aponta o caminho,
que aponta a direção. Esse é chamado de profeta. E a missão do profeta é justamente direcionar, guiar, conduzir. É por ali. Essa é a missão. E o texto continua. E ele mesmo deu uns para apóstolos, deu outros para profetas, deu outros para evangelistas. Agora levanta o dedo aí medial. O dedo medial. Esse é o dedo que representa o evangelista. Mas depois eu vou falar um pouquinho sobre ele. Que vem o próximo dedo, que é o dedo anelar, que é o dedo do pastor. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelista, outros para pastor. É o dedo da aliança, que o pastor casa com a igreja, assim como Cristo casa com a noiva, né? Assim como o homem casa com a mulher, é o pastor casando com a igreja. Então é o dedo da aliança. Esse dedo aqui representa o pastor. Depois vem o dedo midim, né? O dedo midim. Graças a Deus aqui ninguém sofre de polidactilia, mas eu nasci com 6 dedos, né? A minha mãe mandou cortar quando eu era pequeno. Aqui em Paulo Afonso, na década de 80, houve uma crise de trocas de bebês, sabe? Um problema gravíssimo. E minha mãe disse: Senhor, que ele nasça com um sinal. E Deus deu esse sinal, o dedinho, né? Essa é a história que ela conta. E na hora o médico cortou. Parecia, olha, eu sou terrestre, viu? Não me olha assim como se fosse uma aberração da natureza, não. Sou desse planeta mesmo. E eu nasci com polidactilia, são 6 dedos. E o dedo midim representa o mestre. E o que o mestre faz? O que o dedo midim faz, gente? Muito bem, olha só. Ele limpa a cera, arrancando toda a sujeira do ouvido, para que as pessoas possam ouvir. Assim é o mestre. Vamos voltar à explicação, será que todos lembram? O polegar é o quê? O indicador é o quê? O medial é o quê? Muito bem. O anelar é o quê? O midim é o quê? Mestre. E nós falamos a função de todos eles. Só faltou a função do evangelista. Propositalmente deixamos por último. Se a missão do polegar como missionário, que representa o apóstolo, polegar o apóstolo, toca na cabeça todos os outros dedos, o indicador indica o caminho, o anelar é o dedo da aliança, o midim é o dedo que tira a sujeira. Qual é o maior dedo da mão? É o medial, que representa justamente o quê? O evangelista. Porque ninguém maior do que aquele que ganha almas para Jesus. Amém? Amém? O evangelista é um dom de Deus para a igreja. É um presente de Deus. Efésios capítulo 4, versículo 11 diz: E ele mesmo deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, mestres, pastores, visando o aperfeiçoamento do corpo e a edificação da igreja. Foi o próprio Deus. Então essa é a missão do evangelista. Agora, o texto que nós lemos no início, que se encontra justamente em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 5, nos fala sobre a obra do evangelista. Que obra é essa? Todo cristão é chamado para ser evangelista, gente. Hoje o nosso obreiro Éder vai ser consagrado evangelista, mas todo cristão é chamado para ser evangelista. É verdade que se trata de um cargo eclesiástico, mas nós temos que ser evangelistas. E qual é a obra do evangelista? É sobre isso que eu quero refletir hoje convosco, nesse dia tão especial. Qual é a obra do evangelista? É simples. Eu gostaria aqui de simplificar mais ainda, sistematizando em 3 lições. E para aprendermos melhor, basta tão somente olhar para a vida de Jesus. E ao olhar para a vida de Jesus, nós vamos encontrar a obra de um evangelista. E em primeiro lugar, a obra de um evangelista é amar o evangelho. Pergunta ao seu irmão: você ama o evangelho? Se você ama o evangelho, você já tem uma obra do evangelista em sua vida.
Amar o Evangelho. Acima de tudo, acima de todos, amar de todo o coração. Porque quem ama não mede esforços. Quem ama não avalia sacrifícios. Quem ama se entrega. A Bíblia diz que quem ama lança fora todo medo. Não há receio, não há hesitação, não há pavor. Quem ama se entrega de verdade. E nós encontramos algo em Jesus que é o amor. O amor, a encarnação do amor em Cristo Jesus, que veio ao mundo por amor, que viveu a nossa vida, morreu a nossa morte por amor. Então o evangelista é aquele que ama o Evangelho. Jesus fez o que fez pelo Evangelho. Tem muita gente se aproveitando do Evangelho, usando o Evangelho, defraudando o Evangelho, deturpando o Evangelho. Mas o evangelista é aquele que ama o Evangelho, que não escolhe hora, que não escolhe lugar, que não escolhe ocasião, mas ele ama o Evangelho. O maior evangelista do século XX é considerado o senhor Billy Graham, que ainda é vivo. Ele deve ter uns 90 e poucos anos e sofre de mal de Parkinson. E uma das suas últimas mensagens, ele subiu ao púlpito e ele disse algo bem interessante que não há como esquecer. Ele disse o seguinte, naquela voz trêmula, e eu fico a imaginar, a visualizar novamente. Ele disse: meus irmãos, ainda que não houvesse céu e inferno, valeria a pena servir a Deus na terra. Olha que palavra. E quem ama tem prazer, faz por prazer e não meramente por dever. Olha o que ele diz: ainda que não existisse céu, ainda que não existisse inferno, valeria a pena servir a Deus nessa terra. O que ele está querendo dizer é que ele não serve a Deus com interesse no céu, ele também não serve a Deus com medo do inferno, mas ele serve a Deus por amor. E eu creio que existem pessoas aqui que amam o Evangelho. E se você ama o Evangelho, Deus também está te chamando para ser um evangelista na sua casa, no seu lar, no seu trabalho, na igreja, no seu bairro, no povoado, onde Deus te levar. A Bíblia diz que Jesus estava cheio de graça e de virtude e anunciava o Evangelho em todos os povos, em todos os tribos, em todas as regiões, porque amam o Evangelho, amam a Jesus. Tem muitas pessoas que amam o que Deus pode dar, né? Que ama os benefícios de Deus, mas não ama o Deus de todos os benefícios. E aí é uma situação terrível, porque há pessoas que amam mais os presentes dos pais do que a presença do Pai. E você, será que é um filho ingrato? Que ama mais os presentes do seu pai do que a presença do seu pai? A obra de um evangelista é amar o Evangelho, é amar as boas novas de salvação. E se ele ama, se ele de fato ama, aí vem a segunda obra. Ele vive o Evangelho. Ele vive o Evangelho como Lucas, que escreve uma dos evangelhos de Jesus. E ele não é judeu, ele é gentil, ele é estrangeiro. Mas ele ama tanto que ele narra a história do próprio Evangelho de Lucas e narra Atos. Ele escreve, ele vive para tornar essa história conhecida para outros povos em outras épocas. Porque aquele que ama, ele começa a viver. E o Evangelho, gente, não é teoria. O Evangelho é prática. Um dia os discípulos estão em dúvida, os discípulos de João Batista, se Jesus de fato era o Messias ou não era. E João Batista manda esses discípulos irem até Cristo. E ao chegarem diante de Cristo, eles perguntam: João Batista está preso, está com dúvida, perguntando se és tu ou se devemos esperar por outro. Jesus responde: diga a João que os cegos veem, que os surdos ouvem. Diga a João que aos pobres é pregado o Evangelho. Jesus não apresenta teoria teológica, ele apresenta vida prática, vida real, vida manifesta. Porque o Evangelho tem que ser vivido, meu irmão. Amém?
A obra do evangelista é amar o evangelho, é viver o evangelho. Não é pregar no altar, não é pregar numa tribuna, não é pregar num púlpito, mas aonde Deus te levar. É viver esse evangelho, não importa onde você esteja, ser luz e resplandecer em todos os lugares para a glória de Deus. Essa é a obra do evangelista. Essa é a obra do evangelista. E quer que eu seja sincero? É isso que nós encontramos em Jesus. Ele amava o evangelho ao ponto de morrer pelo evangelho. Ele viveu o evangelho em todos os tempos, priorizando sobre todas as coisas em sua vida. E essa é a nossa vocação. Essa é a nossa vocação. Amar o evangelho, viver o evangelho. Terceira obra do evangelista, além de amar o evangelho, além de viver o evangelho, sim, aí sim, anunciar o evangelho. Anunciar com alegria, anunciar o evangelho com satisfação, anunciar o evangelho de dia, de noite, anunciar o evangelho aos quatro cantos dessa terra. Sabe por que a igreja tem falhado em anunciar o evangelho? Porque não vive o evangelho. E sabe por que a igreja não vive o evangelho? Porque ainda não aprendeu a amar o evangelho. Mas um dia que amarmos o evangelho, aí vamos viver o evangelho. E quando decidirmos viver o evangelho, aí sim vamos anunciar o evangelho. Não vai ter dificuldade alguma. Não vai ter dificuldade alguma. Porque nós vamos anunciar não somente com palavras, mas com atitudes, com comportamentos. A nossa maneira de viver, de agir, de ser, em todo o nosso procedimento, anunciar o evangelho. Amém? Amém? É isso que eu vejo em Jesus. O que é que você vê em Jesus? É isso que eu vejo. Um evangelista. Um homem que amou o evangelho, viveu o evangelho e anunciou o evangelho. E se você for analisar, Jesus não escolhia ocasião para anunciar o evangelho. Ele não escolhia pessoas, porque nunca fez acepção de pessoas. Ele não escolheu lugar. No caso da mulher ao poço de Jacó, a samaritana, Jesus está com fome. Os discípulos vão providenciar alimento. E quando dizem, Senhor, já está aqui alimento, e ele diz, uma comida só para mim basta, fazer a vontade do meu Pai. E ele deixa de comer, ele deixa de atender até as suas necessidades fisiológicas para anunciar o evangelho. E aquele que realmente ama, vive o evangelho e anuncia o evangelho, ele abdica de momentos de prazeres, abdica de momentos de lazeres, porque ele estabelece uma prioridade sobre a sua vida. E a prioridade é justamente anunciar o evangelho. Nós estamos aqui há alguns anos. E qual o interesse que nós temos nesse lugar? Nós nunca pedimos voto a ninguém. Nós nunca persuadimos ninguém a nenhuma posição política, a nenhuma postura política. Qual é o nosso interesse aqui? E os irmãos que estão aqui todos os sábados, será que eles não têm o que fazer? Será que eles não têm para onde ir? Eu lembro que com minha esposa, missionária Vanessa, na época ela era minha noiva, nós trabalhávamos em uma região na cidade de Igaraçu, no estado de Pernambuco, um povoado, um vilarejo chamado Entrada de Maracujá, porque Entrada de Maracujá já dá para ter uma ideia, né? Como é o maracujá? Todo emburacado. A gente pegava 12 ônibus no domingo para ir para aquele lugar, gente. 12 ônibus. E um dia nós paramos num terminal e eu vi um pregador de paletó, gravata, um irmão bem pentecostal, eu nunca esqueço disso. Ele dizia para aquela multidão, olhe para mim, eu não sou nenhum desocupado não, eu tenho o que fazer, eu tenho para onde ir,
poderia agora estar com os meus filhos, poderia agora estar com minha esposa, poderia estar agora em um momento de lazer, porque trabalho de segunda a sábado, mas hoje em pleno domingo eu estou aqui, sabe por quê? Para dizer que Jesus te ama e você é especial para Deus. Eu me arrepiei todo com essa palavra, viu? Me arrepiei todo e foi tremendo. Não esqueço desse momento, porque essa é a missão do evangelista. Essa é a missão do evangelista. Ele anuncia porque vive, ele vive porque ele ama. Ele ama. E o conselho de Paulo para Timóteo, concluindo essa nossa reflexão, Paulo é muito específico ao dizer: tu, porém, ser sóbrio, seja cônscio em todas as coisas, suporta as aflições, porque haverá aflições, existem aflições, não há como viver o evangelho sem aflições. O próprio Jesus nunca iludiu, nunca ludibriou, nunca enganou. Pelo contrário, ele disse: no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Ele venceu o mundo por amor a nós, e nós venceremos esse mundo por amor a ele. Isso que é evangelho. Então, suporta as aflições, faz o trabalho, a obra de um evangelista. E ele encerra a sua frase dizendo: cumpre cabalmente o teu ministério. E é isso que eu quero dizer para Éder, especificamente para Geisiane, que também será consagrada a obreira, Éder evangelista. Cumpre cabalmente o teu ministério, é teu. Foi Deus que te confiou. Cumpre o teu ministério. A todos aqueles que não têm esse cargo eclesiástico, mas têm um chamado, Deus está te dizendo também: cumpre o teu ministério. Agora olha bem para mim, em nome de Jesus eu chamo a tua atenção. Se você quiser um motivo e uma desculpa para desistir, você vai encontrar muitas. Jesus também teve. Olha bem para mim, em nome de Jesus. Se você quer uma razão para desistir, você vai encontrar. Você vai encontrar muitos, mas só há um motivo que nos faz persistir. E eu quero te dizer que se você sofre aflições, Jesus também sofreu. Se você sofre calúnia, Jesus também sofreu. Se você sofre insultos, Jesus também sofreu. Se você sofre perseguições, Jesus também sofreu. Se você sofre algum tipo de rejeição, Jesus também sofreu. Se você quer um motivo para desistir, você vai encontrar muitos. E sabe de uma verdade? O que eu mais vejo hoje são pessoas desistindo do chamado, são pessoas desistindo do ministério, são pessoas desistindo de Deus. Eu tenho 10 anos de ministério pastoral. E eu sei que se eu quisesse desistir, eu teria milhares e milhares de motivos. Mas deixa eu te dizer algo. Eu estou com os olhos fixos em Cristo Jesus. Ele é o autor e consumador da minha fé. Ele é o autor da minha fé. Consumador da minha fé. E quando eu olho para Jesus, eu percebo que Jesus não desistiu. Ele carregou a sua cruz até o fim. E ele disse: se alguém quer vir após mim, é após ele que eu estou indo, é seguindo os seus passos, é trilhando os seus caminhos. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, pegue sua cruz e siga-me. Há uma cruz, meu irmão. Não existe o evangelho sem cruz, não existe cristianismo sem cruz, não existe ministério sem cruz, não existe relacionamento com Deus sem cruz. Eu olho para Cristo e eu vejo que Ele tinha todos os motivos para desistir, mas houve somente uma razão que o lhe fez persistir até o fim. E que razão é essa? É a mesma que não te faz parar. É a mesma que te levanta todos os dias, que te fortalece em todos os momentos, que te capacita para ir além das suas condições, ir além das suas estruturas, ir além dos seus limites. Que razão é essa? Essa razão, sabe qual é? Deus. 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 Jesus não desistiu de mim nem de você, sabe por causa de quê? Por causa de Deus.
Houve um momento no Getsemane que ele disse: Pai, esse cálice é amargo demais. Pai, afasta-te de mim este cálice. Mas imediatamente ele voltou, por quê? Se tu sóbrio. Se tu sóbrio. Seja racional, seja cônscio. Não haja pelas emoções, não haja pelas sensações, haja pelas convicções. Convicções geradas em nossos corações pelo Deus vivo, real, que fala. E nós ouvimos a sua voz. Pai, se possível, afasta de mim este cálice, mas que não seja feita a minha vontade. Quantas vezes a nossa vontade é desistir, quantas vezes a nossa vontade é entregar, quantas vezes a nossa vontade não é transferir, mas que não seja feita a minha vontade, e sim, o quê? A tua vontade. Amém, irmãos? Amém? Quantos estão entendendo aqui? Jesus tinha tudo para desistir, mas houve somente uma razão para continuar. Que razão é essa? Deus. Quer saber de uma coisa? Eu, você, temos muitas razões para desistir, mas um motivo só para permanecer. E o nome desse motivo chama-se Deus. Agora observe. Um dia todos nós estaremos diante do Senhor. Os vivos e os mortos. Os grandes, os pequenos, os ricos e pobres, cultos e leigos, todos nós estaremos diante do Senhor. Todos sem exceções. Aí eu te pergunto, no meio daquela multidão, nós saberemos que aquele que perseverou até o fim, perseverou por causa de Deus. E aqueles que desistiram no meio do caminho, que apresentaram diversos motivos, diversas razões, diversas causas, diversas situações. Sabe por que eles desistiram? Porque nunca conheceram verdadeiramente a Deus. E aí, olha bem para mim, que é sério. Não importa qual seja a tua desculpa. Eu desisti por causa de fulano e cicrano. Está emburrado com o que fulano e cicrano fez contigo? Se acostume, irmão, que você vai viver com ele para todo sempre, em toda a eternidade. Não é verdade? Vamos começar a se acostumar aqui na terra com aqueles que tem cara de fedor. Aqui não tem não, né? Lá em Paulo Afonso tem uns irmãos que tem cara de fedor que tá sempre assim. Faz isso aí, irmão. Vai se acostumando com aquele que é iracundo, mal-humorado, ranzinzo, que é bipolar, né? Que tem esse transtorno de personalidade. É o homem que a Bíblia diz de ânimo dobre, que um dia é feliz, outro dia é triste, um dia fala com você, outro dia... Vai se acostumando, meu irmão, que você vai viver com ele para todo sempre no céu dos céus, por toda a eternidade. E aí, quando diante de Deus, quando Deus vai perguntar, por que você desistiu? O que é que você vai dizer? Eu desisti com fulano que estava com cara feia. Eu desisti porque era longe a igreja. Eu desisti porque todo final de semana eu estava cansado. Eu desisti por isso, por aquilo. Tantos motivos, tantos motivos, tantos motivos. Sabe por que você desistiu? A verdade é essa. É porque você nunca se comprometeu com Deus de verdade. Por isso, cumpre cabalmente o teu ministério. Só há um motivo e um propósito que nos leva até o fim. E em nome de Jesus, não esqueça isso, porque Satanás vai fazer tudo para que você esqueça. Esse motivo chama-se Deus. 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 Se eu estou aqui, é por causa dele. Se eu vivo, é por ele. Sou o que sou para ele. A ele seja toda honra, toda glória e todo louvor para sempre. Amém. Quantos podem aplaudir ao Senhor? Glória a Deus. Louvado seja.
Você acabou de ouvir uma mensagem ministrada pelo pastor Sidney Ferreira, da Igreja Batista Evangelizadora.